Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Estão animados para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Samantha? Então vamos lá. Vamos começar com nossos objetivos, da aula de hoje. Ler a lenda Ubuntu junto com a professora. Localizar fatos importantes no texto que auxiliem na compreensão do texto lido. Localizar informações explícitas acerca dos personagens, local da narrativa, desfecho da história. Observar a escrita correta das palavras com dígrafos vocálicos. Escrever corretamente as palavras com os dígrafos vocálicos. Certo? Então a professora vai começar agora a nossa aula com uma surpresa. O que vocês acham que é surpresa agora, no começo da aula? Então vamos ver, a professora trouxe uma aluna aqui no vídeo, a aluna Melanie, lá da escola Kazuki No. Ela está no segundo, nós não estamos no terceiro ano, está no segundo ano, e ela já gosta de lendas. Então vamos ver? Olá, pessoal! Hoje vocês vão conhecer a lenda africana Ubuntu. Num belo dia, um pesquisador jovem foi conhecer os costumes de uma aldeia africana. Mas como ele vivia rodeado de crianças, ele decidiu inventar um jogo. Ele encheu uma cesta de doces. Colocou embaixo de uma árvore e explicou as regras. Quem chegar primeiro ao meu sinal vai ganhar a cesta de doces. Mas algo inesperado aconteceu. Todas as crianças correram juntas de mãos dadas. Chegaram todas ao mesmo tempo. Então o pesquisador falou: por que vocês correram todas juntos de mãos dadas, se um de vocês poderiam comer a cesta de doces? Então todos eles falaram Ubuntu. Ubuntu, como nós poderíamos ficar felizes se alguma pessoa da nossa tribo ficar triste? Ubuntu significa o que é meu é de todos. Muito bem, gostaram? Gostaram? Parabéns, Melanie. Um beijo para você. Muito linda, tá bom? Então, olha aí é uma ideia para vocês. O que vocês acham quando chegarem o papai em casa, a mãe em casa? Vocês contarem também a lenda? Hein? Acho que eles vão gostar, certo? Então, vamos lá. Agora, nós temos uma forca. Olha que palavra difícil. Que palavra será que é essa que está ali, hein? Que está faltando uma letrinha. Vocês já sabem qual é? Quem não sabe ainda é só olhar a camiseta da professora. Olha aqui. O que é? Muito bem. Então, vamos ver o que está faltando ali? A professora fez uma forca bem facinho. Ó. Muito bem. Vocês notaram que nessa palavrinha nós temos 3 vogais repetidas. Que vogal que nós temos aqui no Ubuntu? A letrinha U, muito bem. Então nós temos 3 vogais, ó. Deixa eu colocar aqui o Ubuntu, ó. A professora colocou as vogais em vermelho, certo? Então nós temos 3 vogais e 3 consoantes, certo? Só para a gente lembrar um pouquinho, a Melanie já contou para nós. Agora nós vamos ver novamente aqui para relembrar a nossa lenda que nós já trabalhamos. Vamos relembrar? Então a professora vai ler e vocês vão ler junto. Combinado? Então vamos lá. Um pesquisador visitou um povoado africano. Ele quis conhecer a sua cultura e averiguar quais eram seus valores fundamentais. Depois de muito observar, ele decidiu realizar uma brincadeira para as crianças. Ele colocou um cesto de frutas perto de uma árvore
e disse o seguinte às crianças: a primeira que chegar à árvore ficará com o cesto de frutas. Mas quando o homem deu o sinal para que começasse a corrida em direção ao cesto, aconteceu algo inusitado. As crianças deram as mãos umas às outras e começaram a correr juntas. Ao chegarem ao mesmo tempo, todos desfrutaram do prêmio. Eles se sentaram e repartiram as frutas. Curioso, o pesquisador perguntou às crianças por que tinham feito isso, quando somente um poderia ter ficado com todo o cesto. Uma das crianças respondeu: Ubuntu. Como um de nós poderia ficar feliz se o resto estivesse triste? O homem ficou impressionado pela resposta sensata deste pequeno. Então, nós só relembramos aqui que nós já vimos, certo? E o que a Melanie também já contou para nós, tá bom? Aí o que a professora fez aqui? A professora tirou algumas palavrinhas dessa lenda para nós lembrarmos do que nós vimos na aula passada, que tem palavrinhas que precisam de 2 letras para formar o mesmo som e escrever a palavrinha corretamente. Que se eu não fizer, não colocar essas 2 letrinhas, fica errado, certo? Vamos ver aqui umas palavrinhas? Ó, tempo. Eram, tá vendo? Ó, eu preciso do A e do M para formar esse som, tá? Mesma coisa, né? Fundamentais, deram, estão vendo? Preste bem atenção no sonzinho. Começaram juntas, todas as palavrinhas a professora tirou do que nós limos agora, tá? Da lenda. Então, juntas, respondam, estão vendo? Olha as palavrinhas chegarem. Tem 2 casos ali. O CH, que nós trabalhamos bastante. Você lembra quando nós trabalhamos o CH? Ele tem aquele sonzinho do X. Tá vendo? Só que se eu colocar só o C, não vai ser chegar, vai ser cegarem, né? E só o H também não vai ser. Então, eu tenho que colocar o C e o H para dar o som do X. Tá? Chegarem. E também a mesma coisa no finalzinho. Né? Tem que usar o E e o M. Certo? Agora, continuando aqui na segunda fileira, as palavrinhas. Sensata, também, ó, E-N, para fazer o som N, sensata. Né? Desfrutaram. Olha que nós temos 2 casos, né? Das letrinhas, ó, o F e o R, para dar o som do F, né? Para dar que desfrutaram, e o AM no final, desfrutaram. O FR, igual a palavrinha também da frutas, FR, frutas, né? Certo? Repartiram, AM, igual desfrutaram, vendo? Perguntou, tinham, olha que interessante, o desfrutaram, repartiram, tinham, sentaram, tudo com AM, né? Então, tem que usar o AM para dar esse som do certo? Somente, ente. E o quando, certo? Viram? Então, agora aqui, por que a professora, não sei se vocês perceberam que a professora colocou aqui a lenda e colocou um pedacinho ali destacado, certo? Está em vermelho. Porque a professora vai trabalhar com esse pedacinho que está em vermelho ali, tá? Um pedaço da lenda. Então, vamos ler esse pedacinho aqui. Ele colocou um cesto de frutas. Vamos ler junto com a professora e vamos percebendo que tem umas palavrinhas que estão em destaque, tá bom? Então, vamos lendo e percebendo as palavrinhas. Ele colocou um cesto de frutas perto de uma árvore e disse o seguinte às crianças: a primeira que chegar à árvore ficará com o cesto de frutas. Mas, quando o homem deu o sinal para que começasse a corrida em direção ao cesto, aconteceu algo inusitado. As crianças deram as mãos umas às outras e começaram a correr juntas. Ao chegarem ao mesmo tempo, todos desfrutaram do prêmio. Eles se sentaram e repartiram as frutas. Então agora, o que vocês notaram? Perceberam as palavrinhas que estão em destaque? Por que vocês acham que a professora colocou essas palavrinhas em destaque? Tem algum motivo? Qual será que é? Vamos ver a primeira, frutas. O
Como que eu faço para formar o fru do frutas? Ah, muito bem, eu tenho que usar duas letrinhas para fazer esse som, né, de frutas, certo? Lembra que nós vimos agora há pouco, desfrutaram também, né? Tem que usar as duas letrinhas. Agora a próxima. Primeira, Olha só, de novo também eu tenho que usar o P e o R para ter o som do primeira, certo? Se eu não colocar o R, fica primeira, né? Fica errado. Próxima, frutas. Ah, frutas nós já vimos, né? Ó, se repete. Então, mesma coisa, frutas. Qual que é a próxima? Outras. Vocês sentem? Fale lá. Outras. Para vocês sentirem que tem o R ali junto com o T. Sentiram? Outras. Então, também eu tenho que usar o T e o R, né? Duas letrinhas para formar esse som. Outras. E daí chegarem, também eu tenho no início, ó, ó, uso o C e o H para ter só esse som de chegarem, e no final também, chegarem, certo? Desfrutar, o que nós já vimos, né, antes lá na fileirinha, que a professora leu para vocês, né, fru, mesma coisa que frutas, F-R-U, fru, para fazer esse som do fru, e prêmio, também, ó, tem que usar o P ou R para fazer som certo? Entendido? Agora a professora trouxe um jogo das palavras. Olha que bonito, a professora colocou o cesto aqui, né, de frutas, porque tem a ver com o quê? Com a nossa lenda das frutas, certo? Então vamos lá. Vamos lá na bancada para a gente poder fazer esse joguinho. Então agora nós vamos fazer as palavrinhas, todas as palavrinhas que estão ali na lenda, né? E que nós temos esse caso de ter duas letrinhas para formarem um som, tá bom? Então a professora ela está separada em sílabas, nós vamos montar as palavrinhas. A professora vai tirar aqui, ó. E nós vamos formar uma a uma, e vocês vão percebendo aquelas letrinhas que nós já vimos ali, né? Que são duas letrinhas para formarem o som. Aqui, olha, estão coloridinhas aqui. Agora vai colocar aqui e nós vamos formando, certo? Olha aqui essa primeira, o que está escrito aqui? O que nós formamos a primeira? Vamos olhando a primeira ali. Ah, muito bem. Frutas, ó. Frutas, estão vendo? F-R, olha lá. Vendo o sonzinho? Muito bem. Formamos a primeira. Frutas. E agora isso aqui? Como que fica aqui? Ah, aqui. Outras. Outras. O que eu tenho que usar para ter esse som? O T e o R. Muito bem, para fazer o tom. Esse som aqui, ok? Próxima. Ah, vamos colocar esse aqui juntinho da frutas, que é bem parecido, ó. Tá vendo? Que palavrinha que é essa? Ai, que palavra grande é essa, professora? O que está escrito aqui? Muito bem. O quê? Certo? Não, desfrutaram. Olha aqui, ó. O mesmo caso do frutas, tá vendo? Frutas, desfrutaram. Muito bem. Agora vamos pegar mais uma. Aqui. Ah, esse eu tô achando que tem dois casos aqui nessa palavrinha. Quem lembra dessa palavrinha? Nós já falamos sobre ela. Quem lembra? Ah, o chegarem. Então, olha aqui o som do sh. O que eu precisei usar para fazer esse som sh? O CH, muito bem. Duas letrinhas, certo? E no final? Chegarem. Eu tive que usar o E e o M. Chegarem. Joia. Muito bem. Vamos pegar mais uma. Aqui. Tempo. Ah, aqui também, ó. Para fazer o M, tive que usar o E e o M.
certo? Ó, usei o M aqui depois, porque depois vem o P, certo? Tempo. Mais uma. E aqui? Juntas também, né? Forma o U e o E nas duas letrinhas para formar o juntas, ótimo. Aqui mais uma. Eram. Olha aqui, essa sílaba é formada só com a letrinha E, pode? Pode sim, né? Então, eram. O A e o M que formam o som eram, joia. Mais uma que respondeu. Respondeu também. Ó, o que a professora colocou aqui? O O e o N para ser on, respondeu. Joia. Vamos colocar agora aqui em cima, que tem um espacinho. Outra palavrinha? Vamos lá. Primeira. O que nós temos aqui? O P e o R para formar tá vendo? O somzinho do primeira. Joia. Mais uma. Colocar aqui mais embaixo para caber, para vocês enxergarem todas as palavrinhas que depois nós vamos ler. Vocês vão ler com a professora, tá? Todas as palavrinhas que nós vimos aqui, tá? Prêmio, também, ó, PR, tá vendo? Então eu vou usar o PR para dar esse som, certo? E agora temos mais uma. Ai, acho que cabe aqui, ó. Vamos deixar aqui lá embaixo. Vamos ver se cabe aqui. Crianças. Opa. Aí, professora. Certo? Então, aqui nós temos dois casos aqui. O certo? Para eu formar esse som, eu preciso do C e do R, tá? E depois, para fazer o eu preciso do A e do N, crianças, certo? Olha quantas palavrinhas, como ficou colorido. Vamos ler agora? Vamos ler observando qual que é o som, né? Que tem duas letrinhas para formar um som. Vamos lá? Primeira, prêmio. Muito bem. Primeira, também é o mesmo caso, ó, tá vendo? PR, prêmio e primeira. Aqui, frutas. Aqui, desfrutaram. Outras. Aqui com TR, traz, outras. Aqui, chegarem. Tempo. Juntas eram. Respondeu. E crianças. Então, perceberam na leitura? Essas palavrinhas que precisam de duas letrinhas para fazer o som? Perceberam? Perceberam, né? Ótimo, muito bem. Então, agora nós vamos lá no slide para nós continuarmos nossa aula. Agora vocês vão fazer uma atividade, tá? Agora que nós já vimos bem certo essas palavrinhas aí, vocês vão conseguir fazer bem facinho. Coloquem lá a data e o nome de vocês completo, 1 minutinho.
Pronto? Vamos ver qual é a atividade. Então aqui, ó, nós temos... Qual que é o primeiro desenho ali? Computador. Muito bem. Computador. Ótimo. E aqui, o que é isso aqui bem gostoso? O que é? Empadinhas. Joia. E lá embaixo? Ambulância. E aqui, veja que não é o menino, tem uma flechinha ali. O que é? Umbigo. Muito bem. Então, vocês viram essas palavrinhas? Agora que vem a atividade. Escreva o nome das palavras. Estão vendo que essas palavrinhas a professora não tirou da lenda, né? A professora pegou outras palavrinhas. Escreva o nome das palavras e depois separe-as em sílabas, tá bom? Vamos colocar no caderninho a palavrinha e depois separa elas em sílabas. Vocês têm 9 minutinhos para fazer essa atividade.
Pronto? Terminaram tudo? Ai, que bom. Vamos ver lá então. Então, aqui olhando, vamos corrigir. A professora vai corrigir com vocês. Então, qual que é a primeira gravura ali? Computador. Como que ficou? Vejam lá se vocês acertaram. Computador. Muito bem. Acertaram? E aqui empadinhas. Empadinhas. Ó, eu tenho ali o E e o M, que são duas letrinhas para formar esse som do empadinha, certo? E aqui, umbigo. Umbigo. Acertaram? Isto. Que bom. Vocês entenderam bem. Ambulância. Tá vendo? Ambulância. Ó lá, ó, tem o né? As duas letrinhas, o A e o M para formar o som do E o LAN também, ó. A e N para formar ambulância, o som do certo? Garçom. Garçom, o O e o M para formar E aqui também, ó, batom. Também o mesmo sonzinho, certo? E agora, quem que contou ali quantas sílabas tem em cada palavra? Contaram ou não? Vamos ver, só para a gente saber ali quantas sílabas, vamos ver? 4, computador. Empadinhas, também 4, empadinhas. Umbigo, 3, umbigo, muito bem. Aqui, ambulância, 4, garçom, 2 e batom, 2. Muito bem, certo? Agora, nós temos aqui a tarefa que vocês têm para a próxima aula, tá? Essa tarefinha aqui, vocês vão ler novamente a nossa lenda que nós já trabalhamos, que vocês já conhecem, né, a lenda? Mas vocês vão ler novamente para depois fazer o quê? Um desenho no caderno de vocês. Um desenho bem lindo relacionado com a lenda, certo? E agora nós vamos ver aqui nossos objetivos, se nós conseguimos alcançar todos os objetivos da aula de hoje. O primeiro é ler a lenda Ubuntu junto com a professora, nós lemos novamente, né? Localizamos os fatos importantes no texto, também localizamos os fatos, né, para auxiliar na compreensão. Localizar informações explícitas acerca dos personagens, local da narrativa, desfecho da história também fizemos, né? Observar a escrita correta das palavras com dígrafos, nós vimos, né, no joguinho. Escrever corretamente as palavras com os dígrafos, fizemos também a atividade, né, que vocês fizeram no caderno. Certo? Então, parabéns pela participação da aula de hoje. Fiquem bem e até a próxima aula. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula de História com a professora Selma? Então, vamos iniciar a nossa aula hoje de uma forma diferente. Vamos começar brincando. Olhem aqui que a professora trouxe aqui na mesa da professora. Olha aqui que a professora trouxe. Trouxe um quebra-cabeça. Isso mesmo. Que a Laura e o Pedro vão me ajudar, porque eles vão me dar as coordenadas e vocês aí vão tentar adivinhar o que tem aqui embaixo, o que está escondido aqui debaixo desse quebra-cabeça. Então, vamos lá, Laura. Vamos lá me ajudar, a Laura e o Pedro. Vamos chacoalhar essa caixinha para a gente saber qual vai ser o primeiro número que a Laura vai escolher. Olha aqui, número 2. Olha aqui, número 2, Laura. O que será no número 2? Então, eu vou tirar a fichinha aqui do número 2. Vou dar uma dica. O Pedro e a Laura vão tentar adivinhar e você de casa também. Olha a primeira dica. Sou um lugar lindo durante o dia, mas também tenho atrativos à noite. Olha aqui no nosso quebra-cabeça. Olha só, a primeira dica é um lugar muito bonito. Então, já sabemos que é um lugar, não é de comer, não é uma casa, ou pode ser uma casa, um lugar lindo durante o dia, mas também tem atrativos à noite. Será que pode ser uma casa? Será, Laura? Será, Pedro? Vamos lá para mais uma dica. Agora é a vez do Pedro. Chacoalha, chacoalha a caixinha. Vamos lá, Pedro. Que número, Pedro? Aqui o número
4. Olha aqui, o Pedro escolheu o número 4. Vamos lá ver o que tem no número 4. Qual é a próxima dica aqui do número 4? Apareceu já umas letrinhas ali. Olha a próxima dica. Se você gosta de natureza, precisa me fazer uma visita. Olha aqui. Então já sabemos que é um lugar lindo, bonito e se fala em natureza. Olha só, já sabemos que não é de comer, já sabemos que não é uma casa, já sabemos que não é uma pessoa. Vamos para a próxima dica. Laura vai me ajudar mexendo a caixinha. Vamos pegar mais um número. E é o número 6. Olha aqui, o número 6. O que será que vamos ter aqui no número 6? Vamos ver. Laura está me ajudando, Pedro também. Apareceu mais algumas letrinhas ali embaixo. Ó, e mais um pouquinho aqui. Ah, agora já está ficando fácil. Mas tem mais uma dica, né, Laura? Tenho uma vegetação muito rica e variada, mas apenas para ser apreciada. Então sabemos aqui que é um lugar muito bonito, um lugar na natureza, tem uma grande vegetação rica, mas pode ser apenas apreciada, então não pode ser tocada, será? Tá fácil ou tá difícil, crianças? Olhem lá, como que já tá ficando. Agora eu acredito que já tá ficando bem fácil, não é? Vamos então, Pedro, me ajude aqui a tirar mais uma coordenada, mais um número aqui, para a gente tentar descobrir. Olha aqui, o Pedro tirou mais um número 3, exatamente. Vamos ver aqui o que tem aqui no número 3. Tcharam! Ah, agora ficou muito fácil, crianças. Olha aqui o desenho. Ah, mas vamos para a coordenada. Para me conhecer, você precisa usar a imaginação. Ah, mas tá fácil, 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 fácil. Olhe aqui, olhe bem aqui para essa imagem. Eu acho que agora já ficou muito fácil. Então, vamos ver se você já de casa já acertou. A Laura e o Pedro acho que já acertaram. Vamos lá, Laura, mais um número? Número 1. Olha aqui, a Laura tirou o número 1. E para o número 1 temos mais uma dica. Agora está muito fácil, praticamente só está cobrindo o nome ali embaixo. Mas vamos para a dica. Existo há milhões de anos, então é algo que não é recente. Olha, ele já existe há milhões de anos lá atrás, lá no passado. E vamos para a última dica aqui do Pedro. Só para a gente finalizar, cadê a última dica? O papelzinho sumiu aqui da caixinha, Pedro. Você escondeu o papelzinho? Não está aqui, mas já sabemos que a última dica é o número 5. Vamos tirar aqui o número 5. Olha o que temos aqui. Observem aqui a imagem. Um patrimônio natural. E olha aqui essa imagem que nós trouxemos aqui. Será que tudo isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Sim, tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Então, vamos aqui para a telinha com a professora. Vamos lá para o nosso tema da nossa aula, que é Patrimônios Naturais de Ponta Grossa. Então, hoje, esse é o tema da nossa aula. E o objetivo qual que é? Conhecer os patrimônios naturais da nossa cidade. Então, a professora trouxe ali para iniciar aquela imagem, já sabemos qual que é o tema da nossa aula, Patrimônios Naturais de Ponta Grossa, e teremos o objetivo de conhecer esses patrimônios naturais da nossa cidade. E aí, a nossa querida mascote, a nossa Laura, ela pergunta, mas o que são patrimônios naturais? Crianças, o que são patrimônios naturais? O que vocês acham? Olhem, pensem lá na primeira imagem que nós trouxemos aqui para vocês. E agora a gente traz aí a questão do que é patrimônio natural. Olha aqui, patrimônios naturais são
áreas, espaços da natureza, como eu trouxe ali na primeira imagem. Então aqui patrimônios naturais são parques, paisagens e espaços naturais que não foram modificados pela ação do homem e assim guardam o seu ambiente natural. Esses espaços, ao serem considerados patrimônios, eles devem ser preservados. Lembram lá da dica que só pode ser apreciado, não pode ser tocado? Então isso mesmo, ele tem que ser preservado para que o homem nunca se esqueça lá de onde vem. Então esses patrimônios, vamos relembrar lá o que é patrimônio. É algo muito importante que faz parte da nossa história de vida, que faz nos remeter de onde viemos, quem somos. Dentro desse conceito de patrimônios, temos os patrimônios materiais, lá a mansão da Vila Hilda, o complexo ferroviário, não é verdade? E ali documentos importantes, pinturas, que são patrimônios materiais. Temos os imateriais, que são as lendas, são celebrações. E dentro desse conceito também temos os patrimônios naturais, que nos remete a quê? A esse ambiente de natureza. Por isso que a professora Selma começou ali com esse quebra-cabeça, para vocês tentarem adivinhar ali o que era. A gente já começou ali com um espaço, um ambiente natural. Então, vejam lá que está tudo ligado ali a essas paisagens e que é muito importante que a gente aprecie e que não modifique, né? Que não deteriorize essa natureza. E o Pedro traz uma outra pergunta também, um outro questionamento. Olha lá o que o Pedro está perguntando. Mas e Ponta Grossa? Além desses patrimônios culturais, possui também os naturais? Que foi o que a professora acabou de falar para vocês, de todos esses patrimônios culturais. Falamos aí até do complexo ferroviário, Vila Hilda, falamos dos documentos, das celebrações, das lendas, e ele quer saber desses patrimônios naturais. E aqui na nossa cidade tem esses patrimônios naturais. Será que essa imagem que a professora trouxe aqui no quebra-cabeça, no início da aula, será que ela é da nossa cidade? O que vocês acham? Olha aqui, o Parque Estadual da Vila Velha. Então, foi essa a imagem que a professora trouxe ali no quebra-cabeça. Eu quero que vocês olhem bem essa imagem e observem aqui, ó, quantas rochas, olha aqui a altura dessas rochas, a ampla área de vegetação que temos aqui. Olha que espaço grande e bonito. Estão vendo aqui? Então, uma área aí que iniciou essa formação há milhões de anos atrás, como a professora disse anteriormente. E observem a quantidade de rochas que temos aqui. Então, o Parque Estadual de Vila Velha, ela possui alguns atrativos aí muito importantes. Um deles são os arenitos. Quando nós falamos aqui em Parque Estadual da Vila Velha, já lembramos do quê? Dessa imagem, a taça, que ela é um símbolo muito importante para o parque. Quando falamos em Parque Vila Velha, já se lembramos do quê? Dessa imagem aqui da taça. É igual quando a gente fala do Rio de Janeiro. Quando a gente pensa no Rio de Janeiro, a gente já não lembra do Cristo? Então, é algo que nos traz a lembrança muito forte. Essas rochas, pense que elas estão aí há muito tempo atrás. E pense que ela ali, ela não foi, não tem esse molde, essa estrutura, porque chegou o homem lá e fez o molde de uma taça. Não, essas rochas, elas foram esculpidas ali com o decorrer do tempo, através do vento, a chuva, o calor, e foi dando essa estrutura. Então, quando a gente olha para essa rocha, a gente já tem a imagem o quê? De uma taça, até porque tem uma lenda aí que envolve toda a história aí do parque. Então, um dos atrativos são esses arenitos. Vejam aqui que a professora trouxe uma outra imagem para vocês aqui. Observem bem essa imagem aqui. As pessoas olham para ela e aí começam ali com a sua imaginação. O que parece essa rocha? Qual o desenho que mostra? O que vocês acham? Olhem bem para elas. O que parece? Parece um camelo, não parece? Então, quando a gente vai passear ali pelo parque,
a gente é lógico que vai com guia e a gente para ali num certo local ali, a gente observa e a imagem que parece é realmente de um camelo. Trouxe uma outra imagem aqui para que vocês pudessem observar. Olha que bonita também essa imagem, olhem lá, bem de pertinho. O que parece? Olhem lá para ela, olhando bem assim, o que parece? Um animalzinho, um bichinho, uma tartaruga. Olha aqui a cabeça dela, todo o casco dela aqui em cima e aqui as patinhas dela aqui embaixo. Não tem uma forma muito parecida com uma tartaruga? Tem. E pense que tudo isso foi se formando ali através da natureza. Não é algo encantador? Ninguém foi lá e fez esse molde. Pense, foi tudo pela ação da natureza. Trouxe aqui uma outra imagem para vocês observarem bem. Olhem lá. O que parece essa imagem? O que mostra? Olhe bem, preste atenção. Parece o quê? Parece uma bota. Olha aqui, aqui onde ficam os nossos dedinhos e olha aqui o cano da bota. Não parece uma bota? O formato de uma bota. E tem várias outras ali, durante todo o parque ali, que formam ali um desenho muito bonito. Vale a pena ir lá e passear com o papai e com a mamãe, tá bom? E além dos arenitos, nós também temos um outro atrativo. O que é esse atrativo? As nossas furnas, que são cavernas bem profundas, nada mais, nada menos do que buracos bem fundos e que na sua superfície são de águas. E lá embaixo ela tem um lençol freático. Ai, professora, que é isso, lençol freático? Nós temos lá embaixo uma superfície de águas que ficam ali através da chuva, uma reserva, digamos assim, uma reserva de água que fica lá embaixo. E essa reserva de água, ela vai passando ali por pequenas rachaduras, sabe? E vai passando para outros lugares, para outras furnas. E aqui na nossa Lagoa Dourada. Isso mesmo, a nossa Lagoa Dourada, ela é também uma furna bem grande ali, com uma boca bem gigante, bem grandona. Então ali nós temos uma lagoa e ali vai passando para outras furnas também. Essa Lagoa Dourada, ela é lindíssima, crianças. A água dela é toda cristalina, clarinha, clarinha, clarinha. Por que ela leva esse nome de Lagoa Dourada? Porque ela é tão limpa e tão cristalina que ela, conforme o sol vai passando assim, aí vem o reflexo do sol na água e dá esse tom dourado, por isso Lagoa Dourada. Mas se vocês olharem bem essa imagem aqui, ela reflete até o verde da natureza, o azul, olha lá ao fundo, o azul do céu, porque as águas são bem clarinhas, bem limpas, um lugar muito bonito ali, também um atrativo muito importante ali do nosso parque e ali aberto para visitação, como a professora falou, para vocês irem lá, para poder conhecer. Vejam lá. Então, vocês podem estar passeando por todos esses lugares junto com alguns guias. Temos outros atrativos, como o balonismo. Vejam que é o balão que sobe e ele fica, tá vendo aqui nessa imagem? Ele fica preso ali com os cabos de aço ali na terra, porque ele não vai poder ficar voando ali pelo parque todo, só para poder a pessoa ter uma visão mais ampla do parque, bem bacana. Tem também o arvorismo. O que é esse arvorismo? Para quem gosta de aventura, é um esporte bem bacana. Então a pessoa fica ali, é lógico, com todo o equipamento de segurança, com pessoas que têm capacitados, monitores, para poder estar guiando a pessoa bem certinho e passa ali, ó, por aquela estradinha ali que é feita ali, ó, tá vendo? E eles atravessam de um lugar para o outro. Bem bacana. Um outro atrativo é o ciclismo também. E temos o passeio na lua cheia. Olha que bonito que fica essa imagem aqui. A gente fala da lua cheia por quê? Porque é uma época que a noite fica muito iluminada, muito clara, não é verdade? Imagina passear nesse parque maravilhoso, lindíssimo, em época de lua cheia. Olha a imagem, como que fica. Então, é um passeio espetacular.
E vamos lá para a nossa primeira atividade, crianças. Então, vocês devem ter pego lá, o papai e a mamãe devem ter pego a folhinha com essa atividade que já deve estar aí com vocês. Eu quero que vocês peguem ela. Tem uma tesourinha ali no meio, vocês vão recortar, porque está dividida em duas partes. A primeira parte que está escrito lá, a primeira aula, que é o que nós estamos falando lá sobre patrimônios naturais, na folhinha de vocês está exatamente dessa forma. Então, vocês vão fazer esse exercício. Vocês vão completar as frases aqui embaixo sobre os patrimônios naturais de Ponta Grossa, utilizando o quê? Este quadro. Estas palavras. Vocês vão utilizar essas palavras e colocarem aqui nesses espaços em branco, dando sentido para essas frases, que foi tudo aquilo que a professora Selma já falou para vocês. Então, 5 minutos para essa atividade, tá bom, crianças? Vamos lá!
Então, vamos lá para ver como que ficou essa frase. A primeira, patrimônios naturais são parques, paisagens e espaços naturais que não foram modificados pela ação do homem e assim guardam o seu ambiente natural. A próxima frase. O Parque Estadual de Vila Velha, certo? Além das formações rochosas, contam também com as furnas, que a professora falou, e a Lagoa Dourada. Ótimo! A terceira frase. Os arenitos foram esculpidos pela ação da natureza. Isso mesmo, sobretudo das águas do calor e do vento. Falamos bastante. Por isso, possuem diferentes formas, que foi o que a professora falou lá no início, que fazem com que os viajantes viajar na sua criatividade, que foi tudo aquilo que a professora falou lá inicialmente. Então, foi tranquilo essa atividade, não é, crianças? Então, vamos para frente. Olhem aqui o Parque Nacional dos Campos Gerais. É um imenso parque também, que possui uma grande vegetação rasteira, tem muitas araucárias, temos as formações rochosas lá no fundo, que também é um importante patrimônio, um patrimônio particular. Vamos falar um pouquinho dele aqui agora para vocês. Olha aqui, dentro desse parque nós trouxemos aqui alguns atrativos dentro da nossa cidade, que é aqui, ó, o Buraco do Padre, nada mais, nada menos do que realmente um buraco. Mas por que Buraco do Padre? Porque lá atrás os padres jesuítas utilizavam esse espaço aqui para suas orações, para os seus atos religiosos. E ficou assim chamado Buraco do Padre, um lugar muito bonito, aberto também para visitação e passeio. Trouxemos também a Cachoeira da Mariquinha. Olha aqui, leva esse nome por quê? Era uma propriedade particular e a proprietária se chamava Maria, por isso Cachoeira da Mariquinha. Observem aqui a queda d'água, a cachoeira e toda a vegetação aqui do lado. E aqui bem pequenininho, algumas pessoas, também um parque ali para visitação, para passeios, bem gostoso. O que mais que a professora trouxe? A Cachoeira do São Jorge. Observem ali a queda d'água ali no meio das rochas ali, tá vendo? E são várias quedas que tem ali no meio dessas rochas. Cachoeira do São Jorge também ali com uma área de vegetação bem grande e bem bonita. Capão da Onça, olha aqui que bonito, crianças. Ele forma aqui um piscinão azul, não é verdade? Então também tem cachoeiras, olha, toda a imagem dela é bem bonita, que as pessoas procuram também bastante ali para os passeios. E as Furnas Gêmeas? Ou se vocês olharem bem, por que Furnas Gêmeas? Porque são duas furnas, olha aqui, dois buracos, são duas furnas secas, que ao longo do tempo foi nascendo essa vegetação aqui dentro. Então tem araucárias, é um lugar muito bonito para ser apreciado ali o pôr do sol, porque veja como que é, você olhando de cima, olha que bonito que dá essa imagem. Tem bastante animais silvestres, tem lobo-guará. Vocês já viram lobo-guará? A professora já viu. Tem algumas espécies assim bem diferentes do que a gente está acostumado. Então temos todos esses espaços aí para passeios aqui no nosso parque. E vamos lá para a nossa segunda atividade, que também está aí na folhinha de vocês. Pegue lá. Eu quero que vocês façam o quê? Sobre o Parque Nacional dos Campos Gerais, que foi o que a professora acabou de falar para vocês. Outro patrimônio da nossa região, falamos lá da Vila Velha e falamos do Parque Nacional dos Campos Gerais. Então, quero que vocês busquem no caça-palavras, aqui as palavrinhas, e complete aqui essas frases, dando sentido para essas frases. Tudo que está aqui, a professora falou ao longo da aula. Então, 5 minutinhos.
Fizeram lá, crianças? Então, vamos ver como que ficou? A primeira palavra lá, cachoeira. Achamos aqui, depois achamos aqui, ó, São Jorge, achamos Capão da Onça. O que mais que achamos aqui no nosso caça-palavra? Aí, o que aconteceu? A palavra cachoeira, ela entra aqui bem certinho na primeira frase, que ficou: o parque é composto pelos atrativos. Buraco do Padre, Cachoeira da Mariquinha. Observe que essa palavra cachoeira, ela já entra aqui e já forma e já dá sentido para a frase. O que mais? Cachoeira do Rio São Jorge e Capão da Onça e as Furnas Gêmeas que a professora mostrou para vocês e explicou um pouquinho sobre cada uma delas. Então, aqui já formamos aqui a primeira frase. Depois, o que nós achamos aqui no nosso caça-palavras? Essa professora! No nosso caça-palavras. Rochosas. Achamos uma outra palavrinha aqui também. Olha aqui. Vegetação. E voltando lá para nossas frases, olha como que ela se encaixa bem na segunda frase. Estes espaços naturais contam com a beleza de diversas formações rochosas, com a presença de água e de muita vegetação. Então, show, né? Joia! Vamos para frente. Achamos outra palavrinha aqui no caça-palavras. Lazer. Que mais? Turistas, que são as pessoas que vêm de fora para visitar lá os parques. Como que fica lá a nossa terceira frase? Os atrativos deste parque são locais de lazer, de passear, de apreciar a natureza, não é verdade? Então, se encaixou perfeitamente ali o lazer. Muito procurados por moradores de Ponta Grossa e também por turistas de outras regiões e até de outros países. E o que mais que achamos aqui no nosso caça-palavra? Araucárias, mais uma palavra, e a palavra campos. Vamos ver como que fica ali a nossa frase, a nossa última frase. A paisagem deste parque é caracterizada pela presença de araucárias e de campos naturais. Joia! Foi tranquilo? Foi, não foi? Então, tudo isso a professora falou aí ao longo da nossa aula. Joia, crianças! Ah, crianças, acabou a nossa aula! Então, vamos ver se nós atingimos o nosso objetivo, que era conhecer os patrimônios naturais de nossa cidade. Atingimos esse objetivo? Sim, atingimos. Falamos bastante desses patrimônios naturais e tão importantes que devem ser preservados e cuidados pelo homem, pelo governo, por todos, não é verdade? Porque é muito bonito. Então, atingimos sim o nosso objetivo da aula de hoje. Fiquem bem, espero que vocês tenham gostado bastante da aula. Um grande abraço da professora Selma e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática. E na nossa aulinha de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre o raciocínio lógico. Certo, crianças? Então, vocês já conhecem, vocês já ouviram falar, já trabalharam com raciocínio lógico? Que legal! Quem nunca ouviu falar, não se preocupe, crianças, que nós vamos aprender na nossa aula de hoje. Então, vamos lá? O que é o raciocínio lógico? É o pensamento usado para determinar uma relação de causa e efeito, o que pode ser verdadeiro ou não. Pode ser usado na resolução de problemas e exercícios matemáticos. E aonde nós usamos o raciocínio lógico? Nós usamos quando nós jogamos alguns jogos de tabuleiro ou no computador, montamos quebra-cabeça, brincamos de descobrir enigmas, jogo da velha ou cubo mágico. Tudo isso nós estamos utilizando a lógica. Olá, crianças! Exercitando o cérebro, o raciocínio lógico exercita o cérebro na resolução de problemas. No jogo da velha, no cubo mágico,
no quebra-cabeça e na nossa aula de hoje nós vamos usar o raciocínio lógico para resolver um desafio. O nosso desafio, nós temos que ajudar o João a encontrar a casa do seu amigo Gustavo. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter algumas pistas para daí conseguir ajudar o João. A primeira pista. A casa de Gustavo tem 2 andares. A segunda pista, ela tem apenas uma porta na parte de baixo e não tem antena no telhado. Então, ele já nos deu 2 dicas. E a terceira pista, o número da casa está entre 12 e 16. Então, observem lá a imagem e sigam as 3 pistas que ele nos deu para ajudar o João a encontrar a casa do seu amigo Gustavo. E para isso, vocês vão ter 3 minutinhos para observar e tentar descobrir. Muito bem, crianças. Agora nós vamos observar aqui na bancada. Esse aqui é o João e esse aqui é o Gustavo. E o João, que ele quer encontrar a casa do Gustavo, que está aqui. Então, nós vamos seguir as pistas que ele nos deu. A casa de Gustavo tem 2 andares. Então, observem as casas. Nós temos a 11, a 12, a 13, a 14, a 15, 16, 17, 18, 19 e a 20. E aqui a primeira pista fala, a casa de Gustavo tem 2 andares. Então, a casa de Gustavo pode ser a 11, pode ser a 12. Será que pode ser a 13, crianças? Eu acho que não, né? Porque na primeira pista ele fala que tem 2 andares e a 13 só tem 1. Então, vamos descartar a 13. Pode ser a 14, pode ser a 15,
Pode ser a 16. E será que pode ser a 17? A 17, ó. Não pode ser a 17 porque ela só tem um andar. E a casa do Gustavo tem 2. Então, vamos tirar a 17. Aí, nós ficamos com a 18, com a 19 e com a 20. Temos todas essas casas ainda. Então, nós ainda não descobrimos qual que é a casa do Gustavo. Aí, ele nos deu a próxima pista. Ela tem apenas uma porta na parte de baixo e não tem antenas no telhado. Será que pode ser a 11? Pode ser a 12? Não pode ser a 12 porque ela tem antena no telhado. E a casa do Gustavo não tem, então vamos tirar a 12. Aí nós temos a 14, a 15. A 15 não pode ser por causa que ela tem antena. E a casa do Gustavo não tem. Aí tem a 16, a 18, a 19. A 19 também não pode ser por causa da antena. E sobrou a 20. Então, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 casas nós ainda temos para tentar descobrir qual é a casa do Gustavo. Então, o João, ele ainda não chegou lá. Aí, a terceira pista, o número da casa está entre 12 e 16. Se está entre 12 e 16, não pode ser menor que 12 e nem maior que 16. Então, a 11 pode ser? A 11 não pode ser, porque ela é menor que 12. Então, vamos tirar. Aí, nós temos a 14, a 16, a 18 e a 20. Pode ser a 16? Também não, porque ele está entre esses números. Então, a 16 nós tiramos. E essa, a 18 e a 20, elas são maiores que 16. Então, elas também não podem ser, nós vamos descartar. E aí, nós ficamos apenas com a 14. E conseguimos descobrir que a casa do Gustavo é a número 14. O João conseguiu chegar na casa do Gustavo. Certo, crianças? Então, vamos acompanhar na telinha. Aqui nós temos todas as casas. Aí, nós vamos seguindo as pistas e vamos descartando. A primeira pista não poderia ser a 13 e não poderia ser a 17. Aí, não poderia ser a 11, nem a 16, nem a 12, nem a 19 e nem a 15, porque elas tinham uma antena no telhado. Aí não poderia ser a 18, não poderia ser a 20 e sobrou apenas a 14. Então, o João conseguiu chegar na casa do seu amigo Gustavo, certo? Então, crianças, nós vamos ficando por aqui, vamos encerrando a nossa aula de matemática. Um beijo e até a próxima!